um prazer recebê-los. Como o Ítalo falou, é uma entrevista domingueira, sai aos domingos, com 2 páginas, e a cada domingo a gente traz uma personalidade, no caso aqui 3 personalidades, para falar sobre um tema que nós consideramos importante para a sociedade refletir, pensar sobre questões que a afligem direta ou indiretamente. Então, obrigado, a gente tenta transformar isso num bate-papo, né? E aí vocês fiquem à vontade para fazer os comentários. Eu começaria de início perguntando, doutor, o senhor é natural de que cidade? Eu sou campineiro. É campineiro? Nascido aqui em Campinas. Deve ser um dos poucos desembargadores da TRT-15 que é campineiro. Pois é verdade. Eu sou natural de Campinas, nasci em 1962, estudei no grupo escolar Orozinho Maia, depois no Culto à Ciência e até o ensino médio, né? E me formei em Direito na PUC de Campinas. E a Cláudia? Sou campineira, fiz a primeira formação em terapia ocupacional pela PUC. O Instituto Ser nasceu através de um trabalho de conclusão de curso de terapia ocupacional. Hoje nós somos uma clínica e uma escola, com trabalho com autismo há 36 anos. E a Joyce? Também campineira, nascida e criada em Campinas, formada em administração de empresas. Perfeito. Doutor, eu vou começar pelo senhor, dessa questão do autismo. O TRT tem, inclusive, uma instância, né, em que essa questão é discutida, e eu tenho visto, pela pesquisa que eu fiz na internet, que o senhor está bem ativo nessas questões, inclusive em contato com outras instituições, com outros tribunais. Qual é a função dessa instância e como é que o senhor tem trabalhado essa questão nos últimos tempos? O tribunal, além de exercer o seu papel fundamental, que é a entrega da prestação judicial, ou seja, julgar os casos que são submetidos a ele, nós temos várias frentes voltadas para as questões que voltam para a sociedade, né? Voltadas para a sociedade. Uma comissão da qual eu, inclusive, faço parte, eu sou coordenadora, é a Comissão de Acessibilidade e Pessoa com Deficiência. E nós tratamos lá das políticas públicas voltadas para a inclusão, para a igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência, tanto dentro do tribunal, que são servidores, magistrados, enfim, até terceirizados, como também a própria sociedade, que se alimenta daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente produz, né? Perfeito. O trabalho do Instituto C, como é que tem sido feito? Hoje nós somos uma clínica e uma escola. Hoje, né, toda a comprovação científica, então todas as nossas práticas diárias têm que ter uma comprovação científica, e nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar, tanto na escola quanto na clínica. Há uma faixa etária específica? Hoje, uma estimulação precoce, ela é fundamental, então hoje a gente atende crianças a partir de 1 ano de idade, praticamente. E aí o meu mais velho com ensino médio, aí uns 40 anos. Perfeito. E qual a importância, por exemplo, como mãe, desse tipo de abordagem, desse tipo de assistência? No meu caso, do Gabriel, que hoje tem 13 anos, ele não tem condições de frequentar uma escola regular, porque ele é uma criança que precisa de apoio, ele não fala, ele não é verbal, ele precisa de ajuda para ir ao banheiro, para se alimentar. Então, numa escola regular, a gente não consegue esse atendimento. A gente, no C, hoje ele estuda no C, tá? No C já tem 7 anos, 6 anos. E ele veio de escola regular e a gente descobriu ser com uma amiga que fazia dança com o pessoal, que o Ser tinha esse trabalho. E a gente não teve dúvidas de falar, vamos levá-lo para que ele aprenda autonomia com pessoas como ele, né? Que ele seja aceito, que ele seja atendido de maneira que igual aos outros, que dentro de uma escola regular ele não seria igual aos outros. Doutor, nessas abordagens que o senhor tem feito, quais são os aspectos que o senhor acha mais importante ainda de desconhecimento por parte da sociedade em relação
as pessoas dentro do espectro autista? Embora a questão do espectro autismo seja recente na minha forma de ver, divulgada recentemente, porque, por exemplo, eu tenho uma filha que hoje tem 32 anos, a Mariana. Ela foi diagnosticada com 6 meses de idade a partir de um quadro de convulsivo, um quadro de uma disfunção neurológica. Naquela época, eu não sabia o que era autismo, não se falava em autismo, então ela foi diagnosticada com uma disfunção chamada esclerose tuberosa, uma questão que envolvia a parte cerebral, e que isso lhe trouxe aí uma série de consequências ao longo da vida. Quando ela alcançou mais ou menos uns 10, 12 anos, aí é que, acho que um pouco mais até, acho que quase 15 anos de idade, aí é que nós obtivemos um laudo em que eu vi a palavra autismo. Eu não sabia que ela era autista. E a partir daí, falei, bom, vamos estudar, né? E ela estudou, começou a estudar desde da pré-escola, escola normal, né? Obviamente não tinha a capacidade de acompanhar a evolução das demais crianças, então ela ficou onde ela poderia ter ficado 2 anos, que seria o catatal, né, uma escola, uma pré-escola, ela ficou 4 anos. Depois de lá, bom, vamos partir para uma outra escola, foi para a escola Ave Maria. Foi muito bom para ela, inclusive naquela época, sem obrigação legal, nada, eles disponibilizaram uma professora para apoiá-la nas aulas, na classe, mas ela é lúcida, sempre foi lúcida. Isso foi dito pelo Ivan Capelato, que era o nosso psicólogo, acompanhou a nossa família por muitos anos, e só foi conhecer a Mariana lá no Instituto Ser, eu acho que quando ela tinha uns 14, 15 anos de idade. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ela percebia a diferença entre ela e as demais crianças. Então, aquele desenho que a professora passava, de fazer uma paisagem, uma vaquinha, uma casinha na fazenda, para ela não existia, era rabisco. E ela percebia que ao final do ano, as crianças menores passavam de ano, iam para a primeira série e ela ficava. E isso causou nela talvez um desconforto, enfim, que ela chegou a se auto-mutilar, né? Ela arrancava cabelo, ela quebrava vidro das portas, enfim. Até que chegou um determinado momento que nós, eu e minha mulher, concluímos que ela precisaria de um ensino, de uma escola apropriada para a condição dela. Isso não... Muitos podem pensar, mas é discriminação, que se a lei diz que todos são iguais, a Constituição Federal fala, todos são iguais perante a lei. Todas as oportunidades têm que ser iguais e assim por diante, né? Mas nós percebemos que para ela ter melhor qualidade de vida, entender melhor a sua condição, ela precisaria de um apoio especial. E a partir daí foi um desenvolvimento, Cláudia, muito grande. Ela chegou a ser alfabetizada com 18 anos de idade, né? Até os 4, a Cláudia lembrou muito bem, ela não falava coisa com coisa, né? Ela tinha uma linguagem repetitiva e tal. Mas hoje ela canta, ela tem assim, de atividades assim, uma coisa absurda, né? Culinária, sapateado, canto, fora outras coisas que ela faz. Interpretação, teatro. E muito desenvolvida, né? Aí eu queria a visão de vocês duas também sobre essa questão de atendimento e acolhimento, né? De maneira geral, porque às vezes tem a família que tem mais acesso a determinados serviços pagos, mas no geral, como é que está essa situação de atendimento e acolhimento às pessoas dentro do espectro? No serviço público, você... De maneira geral, né? Que tem o pago e tem o público, mas acho que a grande maioria acho que se insere no público, né? Imagino eu. A maioria. Eu acho que as ações públicas estão melhorando. Ok. Né? Os decretos, né? A inclusão, mas o olhar, eu vou chamar de acolhimento, esse olhar individualizado que a gente tem que ter para cada um deles.
quando a gente fala do transtorno do espectro do autismo, nós vamos falar de crianças com autismos e cada um é um. Então, nós vamos falar em autismos. Então, essa criança vem com um laudo de transtorno do espectro do autismo, mas quem é essa criança? Né? Quais são os gostos, como a gente vai falar de reforçador, o que ela se interessa, o que ela não se interessa, aquilo que incomoda, muitas vezes uma etiqueta incomoda, um barulho incomoda, então aquilo que incomoda. Então, entender quem é essa criança, eu acho que falta muito, né, de uma forma geral, dentro de uma sala de aula, dentro de uma equipe terapêutica, né, que a gente não vai tratar o diagnóstico, a gente vai tratar aquele indivíduo que tem aquele geripote. Então, eu acho que isso é um acolhimento. Acolher é saber quem é o outro, né, e quais as condições que ele pode estar. Muitas crianças não podem estar, né. Para o Gabriel, por exemplo, né, Joyce, não foi importante ele estar num grupo muito grande. Importante ele estar num ambiente um pouco menor, restrito, que ele possa se reconhecer fazendo uma atividade, se reconhecendo fazendo a própria atividade de vida diária, que a gente chama, escovar um dente, limpar o cabelo, se trocar, né? Então, essas são as diferenças que eu acho que ainda falta muito. Ou seja, pelo que eu entendi, dentro de um mesmo grau do autismo, as pessoas podem ser completamente diferentes. Completamente diferente. Precisa individualizar mesmo essa questão. Ok. Individualizado. É a Joyce? dificuldade, eu acho, até do tratamento, a principal é essa, da individualização do autista, porque a gente, quando recebe um diagnóstico, vem lá a medicação, meio que um padrão de leva para terapia, TO, fono. Então, você sai de lá sem entender o que é, né, com o choque do diagnóstico e sem saber muito bem o que procurar. O padrão manda TO, fono, físio, escola, AT. Você fica perdido naquele monte de informação e quando não é aquela só olhar para ele, entender o que ele precisa. No caso do Gabriel foi isso, ele precisa muito mais de ter autonomia, entender como ele se cuida para depois eu ensiná-lo a ler e escrever. No caso é que sabe ler e escrever, sim, mas por uma questão dele. Ele já veio com... Ele aprendeu a ler com uns 2 anos, até foi por isso que veio a questão do diagnóstico, né, de já precoce por conta disso, mas ele não tem interpretação, então eu não preciso que ele interprete um texto, eu preciso que ele saiba tomar um banho, escovar o dente, ir na cozinha fazer um pão com ovo como ele gosta, e a nossa dificuldade é encontrar isso. Acho que no particular a gente ainda tem condições de buscar uma escola, buscar um médico, né? A gente vai desbravando aí várias especialidades, mas no serviço público tem melhorado, como a Cláudia disse, mas é muito difícil. Lá no Instituto C, uma sala de aula tem quantos alunos? 5, máximo. É isso que eu imagino. Porque já que é tão individual, né? Preciso. Doutor, pelo meu entendimento, pela pesquisa breve que eu fiz, muitas dessas reflexões que o senhor tem conduzido servem à própria justiça, né? Porque às vezes ela tem que decidir algo ligado a essa questão. Eu vi, por exemplo, uma decisão em que o pai de uma criança teve a jornada de trabalho reduzida porque a justiça entendeu que ele precisava dar assistência a essa criança. Como é que o senhor vê essa questão? Essa questão ela é muito mais voltada, infelizmente ainda, para os servidores públicos, ou até mesmo profissionais que trabalham em bancos estatais, assim por diante, né? Então, o Poder Judiciário tem se sensibilizado em relação às dificuldades que um pai ou uma mãe, né, enfrentam e que tem que dar conta não só dos seus afazeres domésticos, da criação dos filhos, porque às vezes tem mais de um filho, um artista e outros também, mas principalmente também trabalhar, né? E se chegou à conclusão que uma jornada de trabalho de 8 horas, para quem tem essa responsabilidade, ela é bastante extensa, bastante exaustiva, impedindo que a
essa pessoa dê conta das suas atividades em casa, que seriam de cuidar de uma criança ou de um adolescente autista, né? Então, os tribunais têm, até o nosso tribunal aqui, TRT, onde eu sou magistrado, tem decidido dessa forma. Já uma jurisprudência nesse sentido. Na iniciativa privada é mais difícil, imagino. Na iniciativa privada, não há talvez essa condição, né? Porque justamente não há como o Poder Judiciário interferir de uma forma que possa estabelecer uma condição de trabalho especial. Né? É possível acontecer? Claro que é possível. Isso depende das tratativas entre o empregado e o empregador. E eu já vi condições, principalmente a concessão de trabalho em casa, né, o chamado teletrabalho, para pais ou mães que têm filhos autistas. Isso pode ser cuidado entre as partes. E também o papel que os sindicatos exercem, né? Essa é uma pauta que pode ser levada para os sindicatos, né? E justamente pensar em condições de trabalho de pessoas que enfrentam essas dificuldades. Agora, o mais interessante são os empregados autistas. Tanto empregados da atividade privada como da atividade pública. E nós temos muitos, né? Nós temos muitos, é impressionante. Então, assim, o que a gente tem que pensar é na igualdade de oportunidades, né? Por que só pessoas consideradas normais, e eu falo normais... Bem, entre aspas. Porque a criança normal, o adolescente normal, infelizmente, hoje está batendo em capivara, como eu vi ontem no Fantástico. Tentando matar capivara. Matam cachorro. São pessoas normais. Né? Tiveram oportunidade, estudaram em escolas boas, viajaram para Disney e assim por diante. Agora, as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas poderiam estar produzindo igualmente para a sociedade. E o que é mais incrível, isso são estatísticas, a cada 1.000 trabalhadores considerados na condição de autistas, somente 15% estão empregados. É muito pouco. É muito pouco. Mas vai dizer, pai, não tem uma lei, a Lei 8.212, de 1990, já está fazendo quase 40 anos essa lei, que é uma lei que estabelece a obrigação do empregador de contratar pessoas com deficiências, chamada lei de cotas, né? Tem lá um percentual de 2 a 5% do quadro e tal. Eu entendo a dificuldade que o empregador tem de encontrar profissionais considerados aí especiais, né, pessoas com deficiência, para suprir o seu quadro de empregados. É muito difícil, até porque não são todas as funções que são compatíveis com essas carências, né? Agora, quando se contrata uma pessoa com alguma dificuldade sensorial, surdo, mudo, né, cego, às vezes uma pessoa com uma dificuldade de mobilidade, um cadeirante, assim por diante, a parte intelectual dela está preservada. Ela não tem nenhuma deficiência intelectual. Então dá para se receber ordens, dá para aprender novas funções, novos trabalhos, assim por diante. Agora, quando se insere no âmbito do ambiente de trabalho uma pessoa com uma dificuldade intelectual, que pode ser um autista ou não, qualquer outro tipo de dificuldade, aí existe preconceito, aí existe discriminação. Não vamos generalizar, mas é muito mais difícil se aproveitar esse tipo de mão de obra. Eu penso que as adaptações no meio ambiente de trabalho não são só estruturais, não são só físicas, de colocar uma rampa, de colocar um corrimão, de colocar um banheiro adaptado, não. As pessoas têm que ser... Uma mudança comportamental. De um chefe, de um colega de trabalho. Eu não quero estender mais, porque elas querem falar também, mas
No tribunal, na justiça brasileira, nós temos uma cartilha que ensina o nosso servidor a atender uma pessoa autista. É uma cartilha do autismo. E fico imaginando, eu como juiz, estou conduzindo uma audiência, vem um trabalhador ou uma testemunha, um reclamante, senta na minha frente. Eu faço uma pergunta para ele, ele não olha nos meus olhos. Eu não sei se ele é autista ou não é. Então, você imagina a reação que eu posso ter. Pensar que ele está me banalizando, está me desconsiderando, né? Não quer falar comigo. Bom, porque sim. Agora, imagina um chefe também, falando no subordinado que não os olha nos olhos, que não tem empatia, porque alguns deles não têm empatia. Dependendo do grau, né, de suporte, não tem empatia. Então, acho que assim, nós temos que evoluir muito. Quando se fala em inclusão, hoje nós estamos aqui falando de uma escola, de uma instituição de ensino terapêutica, né, multidisciplinar, fantástica, né? Mas ela está muito mais voltada, talvez não seja por uma razão de escolha, mas talvez pela demanda, para crianças, adolescentes. Mas e o adulto autista? Ninguém fala. Exatamente. Ninguém fala do adulto. Lembra da criança. Por que acontece? Ele vai até um certo momento na escola, depois ele não tem oportunidade, ele fica em casa. Quantos tem lá tinham lá na escola, passava por o ser? Deixaram o ser, porque eles também têm vontade, eu não quero ir mais da escola. Não são assim? E ninguém tira da cabeça, eles não vão. Aí os pais falam, mas eu não tenho o que oferecer para o meu filho. Fica em casa. Então, é uma realidade. Olha, antes de não ter uma bandeira, nós estávamos ansiando por tocar no assunto do autismo. Ainda mais que abril agora é o mês do autismo, né? Nós entrevistamos já aqui um cego de uma eloquência maravilhosa, né? O Arthur Badan. O Arthur, sim. É mesmo? Amigo de fãs. Muito, meu amigo. Ele frequenta, inclusive, a mesma confraria lá. Nós trouxemos aqui, no nosso auditório, nós temos um auditório aqui embaixo, um jovem portador da síndrome de Down. Ele fez uma palestra ensinando o que é a síndrome de Down. Todos nós assistimos e gente que veio de fora, porque nós anunciamos que ia ter. Mas é um espetáculo. Então, inserir essas pessoas numa vida normal é o que precisa ser feito. Entendeu? Mas o que eu queria, só completando antes de passar a palavra, doutor, leigo aqui do lado de fora como observador, me parece que são dois desafios. O primeiro da inserção e depois da manutenção dessa pessoa no mundo do trabalho, não? Porque, infelizmente, algumas empresas, alguns empregadores, cumprem tabela, cumprem a lei. Ele insere o trabalhador deficiente no âmbito do trabalho e deixa ele lá. Será que ele vai ter a mesma oportunidade que outra pessoa, que ela é considerada normal? Não só de atividades, o que as tarefas que ele vai fazer, e de ascensão. E de amanhã, será que ele pode ser o chefe? Então, isso tudo tem que ser considerado. Agora, a pessoa com deficiência intelectual, eu acho que assim, é um trabalho, uma dificuldade maior para quem recebe, mas eu vejo, e eu tenho testemunhos vários, né, de que essas pessoas mudaram o ambiente de trabalho. Pessoas assim que do nosso relacionamento, que estão trabalhando no supermercado, trabalham como repositor em Londres, em que o chefe, quando eu fui conversar com ele, o chefe chorava. O caso do Gustavo, foi namorado da minha filha. O Gustavo, ele chorava, quando ele falou assim, o Gustavo, quando ele veio trabalhar aqui, a gente ficou muito preocupado. Hoje, ele é uma peça-chave. E o Rafael, o Vitor, que é síndrome de Down, mas assim, quando o cliente chega e percebe, vai conversar e percebe que tem alguma coisa diferente, não,
No começo vem aquela barreira, né? Aquela coisa, poxa, esse menino não me dá atenção. Daqui a pouco ele começa a criar empatia, alguns, outros não. Muda até o jeito do cliente chegar, abordar a loja. Ele quer ir lá para ver o Gustavo. Não é assim? Quer ir lá para ver o Gustavo, para conversar com ele. Vocês são favoráveis aos usos de colares, por exemplo? Sim. Que identifique? Tem um símbolo, né? É o que o doutor Fábio falou. Né? De repente eu tenho alguém que não está me olhando e ele tem uma marca e eu já sei. Isso me ajuda na empatia e no entendimento. Perfeito. Em relação ao papel da família em composição com o papel da assistência especializada, como é que vocês veem essa importância e como afinar esse diálogo? O papel da família é fundamental. Acho que a gente chama de primeira inclusão, ela tem que acontecer na família. Eu tenho que entender e aceitar e compreender quem está do meu lado. Ter esse suporte de pai e mãe, não como amigo, mas como pai e mãe, como uma referência de função de pai. Isso é fundamental, né? Entender quando é uma birra e quando é uma crise. Porque birra, toda criança vai fazer. Mas quando é uma crise? Quando é uma birra, eu coloco um limite como uma função de um pai e de uma mãe. Isso pode, isso não pode. Quando é uma crise, eu vou entender, né? Eu vou entender e vou acolher de alguma forma, eu vou tirar dele daquele ambiente, eu vou entender aquilo que está atrapalhando, né? Muitas vezes as questões medicamentosas, a família precisa ser pontual para isso, né? Quando a gente fala de autismo, nós vamos falar de um problema neurológico. Nós não vamos falar mais de uma família desestruturada, como a gente ouvia antigamente. Na história do autismo, a gente vai ver, né, a mãe geladeira, a gente vai ver várias teorias, né? Hoje não. A gente sabe e tem que ter esse entendimento de que é um transtorno e ele é neurológico, né, de fluir genético. A gente precisa entender isso, né? Eu acho que a conscientização do autismo no mês de abril, ele se fundamenta muito mais nesse conhecimento do que é o autismo do que uma própria conscientização. Não é uma conscientização, é o que eu vou fazer com o que a ciência está me dando hoje de dados, né? Então, isso tem acesso, né? Os estudos estão aí, as publicações científicas estão aí, então os professores podem ter acesso, qualquer terapeuta, né, pode ter acesso, e isso é fundamental, esse entendimento, né? Os médicos fazem parte Sem dúvida. muito aliado nosso, tem que ser. E como é que você vê isso, Joyce, essa questão da... A família é o pilar, né? Tanto o pilar, acho que é um paradoxo, porque se você não tem a família acolhendo, você também tem resultado. Então, se a gente não tiver unido nessa... Eu costumo dizer que se o Gabriel tá bem, todos estão bem ao redor dele. Então, é todo mundo focado... Influencia muito. Muito, porque todo mundo focado neles. Todo mundo tá vendo, né, que ele tá bem, que ele não tá tendo crise, tá conseguindo evoluir. Todo mundo fica mais aliviado, todo mundo fica mais calmo. E com isso ele também. Então, é uma via de mão dupla mesmo, não tem como. E isso tudo é uma briga diária, porque é família, é médico, é terapeuta, escola. É uma rede. É uma rede. Você desde já falou que tão forte para conseguir, né? ter o sucesso ali de ter um mínimo, porque é uma vitória ali pequena a cada dia. Aí quando você alcança, você fala, nossa, foi. Aí de repente volta para trás 2 degraus, aí fala, meu Deus, e agora? Aí começa de novo. Você precisa estar de mãos unidas mesmo para ter força, um fortalecendo o outro para conseguir. Se a filha virou autodidata, ela entende mais de autismo que muito
especialista. É verdade. Aproveitando esse comentário que a Cláudia fez, doutor, depois todos os três comentem, por favor. A gente às vezes vê algumas críticas, e eu entendo que às vezes com traço de preconceito, de falar, mas explodiu o diagnóstico de autismo, antes não tinha isso e agora tem isso, né? Há um exagero nisso. Como é que vocês veem essa crítica? E me parece que natural que se identifique mais, porque se evoluiu o conhecimento em torno do assunto. Mas queria que vocês comentassem isso. Pode? Eu não sou a pessoa mais recomendada, mais propriedade para dizer. O que eu poderia afirmar é que realmente hoje pensar é muito próximo da gente. Várias famílias têm pelo menos um filho. Eu já vi caso com 2 filhos. Sim, irmãos. Irmãos, né? Irmãos e tal. Então, eu acho que assim, eu não consigo ver ainda a distinção quando se ultrapassa essa linha quase invisível, né? Essa linha tênue de outras síndromes, né? Do que o próprio autismo. TDAH, né? Hoje tem muitas outras condições que às vezes pode ser confundido até com autismo, né? Mas eu acho que se for realmente pleitear, né, os direitos, tanto junto aos órgãos públicos quanto aos órgãos privados, por exemplo, planos de saúde. Foi um baque, Plano de saúde. Hoje o plano de saúde é obrigado, por ordem judicial, a fornecer determinado número de terapias para que os pais, a mãe, enfim, né, levem o filho para serem submetidos a essas terapias em vários âmbitos, né? Tanto fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia e assim por diante, né? Então, o juiz tem que ter informações muito sólidas que estão baseadas em laudos médicos, né? Laudos técnicos que vão dizer se essa criança, se adolescente, tem essa condição. Cláudia? Eu acho que muitos fatores fazem com que haja um aumento, né? O próprio diagnóstico de ser um transtorno do espectro. Então, a gente vai ver algumas, né, síndromes que não estavam associadas ao próprio X frágil, síndrome de Asperger, que estava fora desse diagnóstico, entrando nesse diagnóstico. Então, a gente vai entender isto, né? Mas a gente vai entender essa questão genética, no sentido, assim, do aumento do número de drogas, aumento da prematuridade. Nós temos, assim, crianças que antigamente não vinham, né? Faleciam antes de vir a ter ou não, agora não, né? Existe esse acolhimento aí, né? Os aparelhos, enfim, apesar da idade, a idade dos pais, ou para menos ou para mais, né? Isso influencia. Os medicamentos que a mulher toma enquanto está grávida, né? Então, isso influencia e muito, né? Os anticonvulsivos. Então, assim, isso aumentou realmente, né? Esse cuidado da ciência aumentou a quantidade. Hoje a gente está a cada 34 nascimentos, criança autista. É bastante alto. Quando nós iniciamos, nós tínhamos a cada 2.000 crianças um era autista. E não se tinha nem esse diagnóstico, né? Há 36 anos atrás, nós recebemos diagnósticos de crianças limítrofes. Depois, né, outros termos. E hoje se tem no transtorno do espectro. Sendo um problema neurológico, o que é melhor, o tratamento médico ou psicológico? Os dois. E parabéns. Então, quem faz parte da rede de apoio? O médico é fundamental. Comportamental, né? Então, como eles têm muito problema comportamental, você precisa dessa junção
o do médico para medicação, para tentar regular, para deixar tranquilo, da parte terapêutica para ajustá-lo ali, não tem regras a gente tem que seguir, tem que sentar, comer sentado. Então, isso, o terapeuta ainda com esse trabalho, né? Então, acho que é uma ilusão ali de todo mundo. O trabalho de um psicólogo, do psicólogo é fundamental. No nosso caso, nós buscamos apoio de um psicólogo que só foi, como eu disse, só foi conhecer minha filha com 15 anos de idade. Mas quem recebeu as orientações foi a família, né? Era uma método, né? uma linha adotada pelo esse profissional, que no caso foi o Dr. Ivan Capelato, que a gente adora, tem um respeito, um carinho muito grandes, e ele nos dava as orientações. Então, por exemplo, se a Mariana com 7 anos de idade, ela entrasse nessa sala, ela estava subindo pelas cortinas, ela não parava. Ela tinha uma hiperatividade absurda. É até isso. E aí o que a gente falava, Ivan, o que a gente faz? O Ivan fazia assim, ó, boca fechada. Se você fala, filho, não suba aí, porque você vai cair, porque você vai se machucar. Você está pedindo autorização para o seu filho. Então você está deixando de ser pai e mãe. Olha que interessante. E aí ele falava, boca fechada, vai lá, pega pela mão, põe e fala, papai não quer que você suba ali. E acabou. Bom, foi colocando limites na Mariana, que ela acabou se frustrando, porque ela não fazia tudo o que ela queria, e essa frustração contribuía para o amadurecimento dela, para perceber que ela não pode fazer tudo. Agora, a pergunta que não quer calar, e os filhos normais? Hoje em dia, os pais pedem licença para os filhos. Filho, você pode se trocar? Filho, está na hora de dormir, você quer ir dormir? Quer dizer, hoje o pai e mãe quer ser amigo, né? Que ela falou. Isso. Quer ser mais amigo. E o Ivan falava, você só vai ser amigo do seu filho quando ele tiver condição de sentar e caminhar com você, de igual para igual. Agora, enquanto isso, é pai, mãe é mãe. Autoridade. Agora, só complementando, que a gente está aprendendo até hoje, que a gente achava que já sabia de tudo, né? Minha filha tem 32 anos, já vi de tudo. Então a Mariana é assim, ela vai dormir, ela coloca a sandália, o sapato, o chinelo dela na cama, desse jeito. Se você tirar, ela vai lá e põe desse jeito. Aí na semana passada, ela é... Um tempo não toque. Não, ela é estritamente, ela é restrita, né? Como é que chama isso, né? Ela é extremamente organizada e assim... Sistemática, pronto. Aí na semana passada, a gente estava falando com o Yuri Capelato, que agora nós começamos a falar, a Mariana está crescendo, já cresceu, né? Para nós vai ser sempre uma menina. Mas aí a gente falou, mas ô Yuri, a gente marcou, de manhã ela vai no SER, e à noite ela tem uma outra atividade. À tarde, a gente pode marcar uma consulta. A Mariana, na cabeça dela, não cabe uma consulta no meio. Você pergunta, mas o que você tem para fazer? SER e culinária. Mas filha, tem um horário. Ela não trabalha com essa possibilidade. Ela não tem uma visão espacial. Então, em alguns casos, se você falar assim, está chovendo para cachorro, ela vai lá, abre a janela e vai procurar o cachorro. Não é, Cláudia? Muitos são assim, são muito literais, né? Então, até hoje a gente tem... Nossa, mas por que eu não pensei nisso? A Mariana, eu tenho que respeitar a Mariana. Né? Não posso passar por cima e pronto, né? Agora, aproveitando a experiência de cada um em relação ao tema, como é que vocês veem quando os pais recebem a notícia do diagnóstico, né? É um impacto, mas o que acontece depois? O que vocês poderiam sugerir para esses pais de como encarar essa situação, começando pelo doutor? Eu acho que buscando um pouquinho da psicologia também, da questão sociológica, humana,
a primeira reação é um choque, né? É um susto, a gente não entende o que pode acontecer. E quando a Mariana foi diagnosticada, na verdade, não houve um diagnóstico fechado. Houve toda uma pesquisa, né? Então, ela começou a ter as convulsões, que na verdade eram espasmos, era um bebê. A gente até pensou que fosse alguma coisa gástrica, algum desconforto, mas não. Então, fomos ao neurologista, neuropediatra. Você levar um filho num neuropediatra com 6 meses, você fala assim, o que pode acontecer? Pode ser. Fez eletroencefalograma, aquele bebê fazendo isso. Então, tomou cortisona para pararem as crises e assim por diante. Porque cada vez, se você não toma um medicamento, a parte neurológica ela é afetada. As células neurológicas morrem cada vez que acontece essa crise, uma convulsão, né? Depois disso, o médico prescreve, ela tinha que passar pelo nefrologista, cardiologista, até dermatologista, porque ela tinha umas manchas no corpo que eram características dessa doença. E a gente não sabia disso. Então, assim, aquele choque primeiro, depois vem aquela revolta, por que aconteceu isso comigo, o que eu fiz, o que deu errado, o próprio sentimento de culpa dos pais, pensando o que deu errado na gestação para ela ser gerida assim, para ela nascer desse jeito, né? E depois vem tudo aquela coisa que vem, o conforto, vem o conformismo, a aceitação, que é mais... Acho que sem aceitação, nada vai funcionar. Se você não aceita, e depois dessa aceitação, é a esperança, é o caminhar, é a luta. E eu digo que hoje eu tenho uma missão. A missão que eu tenho é passar para as pessoas que têm filhos menores, mostrar aquilo que deu certo para a Mariana. E os caminhos que a gente acabou errando, não errando, mas indo por um outro caminho que eu não precisava, para mostrar, olha, não foi bom fazer isso. Pode ser que seja bom para você, mas para ela não foi. Então, todas as ofertas que nós demos para ela e que ela aceitou, foram um conjunto que contribuiu para ser ela quem ela é hoje. Uma menina inteligente, dentro da sua capacidade, criativa, alegre, né? E sempre destaca alguma coisa de genialidade, assim, não? Olha, essa questão, eu não acho que minha filha é um gênio. Talvez tenha alguns terapeutas, condições aí de autismo que são mais evoluídos, mas o caso não. Eu acho que ela é uma vencedora, antes de mais nada, porque ultrapassar, né, vencer as barreiras que são colocadas pela própria natureza dela, chegar onde ela chegou, né? O Ivan já nos dizia, alguns médicos, que ela não passaria dos 11 anos de idade. Que coisa. Você sabe disso? Sim. Você sabe disso. Ela não passaria dos 11 anos de idade. Que o prognóstico era que 11 anos era um limite. Ele está 32. Se me permite, é a única filha? Tem mais uma outra. A mais velha tem 33 e a Mariana tem 32. A mais velha é advogada. Ela tem alguma... A minha filha, tem um netinho lindo, casada, tem um escritório muito bom. E a gente tem um desafio de educar, criar, sem traumas. Pensar que, olha, eu estou deixando de cuidar de você para cuidar da sua irmã. Ela não tem culpa de ter uma irmã que nasceu com esse tipo de disfunção. Então a gente tem que dar... O amor tem que ser igual. A atenção vai ser diferente, não vai ter jeito. Entendi. Mas a Carol, ela é muito bem resolvida. Muito resolvida. E ela, por ser mais velha, ela cuidou também? Ela ama demais a irmã, né? Ama demais. Até hoje, as duas. E agora com o netinho, então, a Mariana ela fala que ela é a Tata, né? É a tia. É a Tata. Então, eu acho que assim, Deus ajudou, Deus deu muita força, deu muita paz, né? Pra gente poder passar por tudo isso. E tem uma amiga que fala que a Mariana não veio ao mundo para aprender, ela veio para ensinar. Ela fala, Virgínia, Isso é fundamental. ela veio para ensinar.
porque eu garanto que eu não seria a mesma pessoa hoje, minha mulher não, minha filha, se nós não tivéssemos a graça de ter tido a Mariana, que para nós nunca foi um problema. Aí que tá, o senhor citou aí da aceitação, tal, esses momentos dos pais, mas o importante é não ter resignação, né? É lutar. Dar a mão para a criança e vamos junto. Resignar, ela fica num estágio... Nós todos ficamos paralisados. Né? Exatamente. Eu queria depois voltar a essa questão dessas super habilidades, depois uma outra pergunta. Eu queria que vocês complementassem, então, essa questão da notícia e de como lidar com ela. Acho que os terapeutas ou o médico que vai dar a notícia ou que vai acolher essa família em primeiro momento, tem que ter um olhar também bastante grande para essa família, né? Quando há uma notícia assim, a gente fala, entrou um estressor muito grande dentro do casal, né? Dentro da família. E isso é impactante, realmente. O importante é que esse tempo do luto seja rápido, que ele não se estenda muito, para que a mãe não fique naquele movimento de acolhimento que só é ela e a criança, né? E geralmente deixa o pai um pouquinho de lado, natural, né? Toda mulher quando tem filho faz isso, né? Fica mais perto, mas que esse tempo não se demore tanto também, né? E que se procure muito rapidamente as terapias, muito, né? Não tem um diagnóstico fechado, não tem problema. Me prescreva terapias, porque a estimulação precoce é diferente. Então, o que a gente tinha de diferente hoje de um adulto e de uma criança hoje, a gente vai ver maior consciência dos médicos. Não vou fechar diagnóstico, ele não tem 4 anos, ele só tem 1, mas ele vai para a terapia, muitas vezes ele nem chega a ter esse diagnóstico, né? Eu vou fazendo esse investimento, eu vou adquirindo habilidades, né? E eu vou ter um adulto muito mais adequado, muitas vezes, né? Outras vezes não, porque a questão genética pesa bastante, mas muitas vezes eu vou. O que nós tínhamos antigamente era assim, um luto muito grande, algumas famílias buscando muitas ajudas em outros lugares, uma escola não dava certo, outra escola não dava certo, e nós recebíamos crianças bem mais velhas. Então a gente vai falar que uma estimulação precoce é tempo de urgência. Tempo de urgência significa de 0 a 10 anos de idade. Invista o que se puder. Por isso que muitas vezes, né, estou escutando, né, as mensagens aí dos juízes, o médico prescreveu 40 horas de terapia, são 40 horas de terapia. E ele sabe por quê, né? Por quê? Eu faço 40, depois eu vou tirando essas horas de terapia. Aí ele vai para uma outra escola, aí ele vai para outro grupo social, aí ele vai para outras atividades, aí ele vai para uma faculdade, aí ele vai para a segunda faculdade, né? É isso. Então hoje o pensamento é esse, e realmente a ciência deu uma virada muito grande em acompanhar a estimulação precoce. Perfeito. Joyce? Eu acho que a negação, né, do impacto da notícia é natural, não tem natural, não tem. No meu caso, eu sou uma madrasta, né, então eu não tive a notícia, mas... Mas lida com mães que tiveram. E também, para mim, foi, de certa forma, porque quando a gente começou a se relacionar, tem um filho autista, mas o que eu vou fazer? A minha menina ela é uma criança atípica, né? Típica. E aí, como que eu vou lidar com uma criança atípica? Mas, então, a negação, eu acredito que seja natural, até porque você cria expectativas, né? Desde a gestação, o que vai ser, se é menino ou menina, o que vai fazer, o que vai se formar.
A gente sempre está antecipando aí os planos, e então eu acredito ser natural. Mas o que a Cláudia falou, a intervenção precoce, ela é fundamental. Os médicos, eu acredito que já estão trabalhando muito nessa linha, mesmo sem fechar o diagnóstico, eles já encaminham para terapias. A gente tem um sobrinho que, mesmo antes de fechado esse diagnóstico, o neuro falou, vamos iniciar uma terapia com fono, com isso, com aquilo. E hoje ele está com 6 anos, super dentro aí do esperado de uma criança de 6 anos. Então, são fases. E acho natural que sejam vividas cada uma delas. A da notícia, a da vamos começar esse tratamento, vamos correr atrás e estudar. Porque o senhor falou que a sua filha virou uma autodidata, e é isso, a gente começa a ler informação. Hoje em dia, a gente tem tanta coisa e a gente tem que buscar, porque às vezes a gente eu convivo com ele quase que 24 horas, então eu sei muito mais dele do que o médico que atende ele uma vez no mês. Então eu preciso levar para ele o que eu tô vendo, o que eu li, o que se não pode ser, para a gente tentar intervir de uma maneira mais consistente no tratamento dele. O Dr. Fábio falou do momento de o pai, por que eu, né? E depois deve-se investigar a razão disso ou não? Deixa de lado, porque é genético. A minha filha foi a fundo nisso aí. Nós fizemos investigação genética por recomendação do próprio neurologista, do neuropediatra, e chegamos à conclusão, pelo laudo, que nós não tínhamos nenhum... Isso não foi uma herança genética. Foi uma mudança. Virou uma chave, mudou o gene e ela adquiriu essa disfunção, né? Mas acho que essa questão talvez do luto, da frustração, isso é natural do ser humano. Em qualquer situação. Uma morte, um falecimento, enfim, todo mundo tem que perguntar, todo mundo se pergunta. E entra na depressão, claro. Mas eu acho que assim, o mais importante é você levantar e começar a enxergar que tem uma luz no final do túnel, né? Tudo é muito desconhecido. O filho que a gente põe no mundo já é desconhecido, né? A gente não sabe o que pode acontecer. Mas quando você fala, bom, eu vou criar um filho, eu vou colocar numa escola regular, vai lá seu jardim de infância, vai crescer, depois faz uma faculdade, vai trabalhar e vai viver a vida dele. Agora, o seu filho com uma característica dessa, talvez não tenha. Talvez não vai ter. Ele vai ter até um certo momento algum tipo de autonomia, né? Por isso, hoje, eu acho que na minha fase de vida, eu tenho muito mais uma preocupação em relação à perenidade. Ou seja, nós não vamos estar aqui por muito tempo. Como é que vai ficar? Então, pensando em exemplos que existem em países mais modernos, né? Inglaterra, Estados Unidos, enfim, Europa, existem entidades ou até mesmo locais privados em que acolhem a pessoa com algum tipo de deficiência. Como acolhem os idosos, né? Tem idosos que não têm filhos que cuidam mais dos pais. E aí eles vão para uma determinada entidade, instituição e assim por diante. Isso pode haver também para os filhos. E outra coisa que eu também recomendo, isso eu já fiz em relação à minha filha, é obter a curatela dela, né? Ela é incapaz civilmente. E eu obtive uma decisão judicial. Por quê? Porque as consequências para quem tem uma capacidade civil e um incapaz são muito grandes. São muito grandes. Mas você tem algumas, vou dizer vantagens, mas algumas opções, por exemplo, de aquisição de carros, veículos com isenção de impostos, algum tipo. Tem. Você pode comprar. Você tem todo um caminho a percorrer. Hoje ficou até mais fácil, né? E eu vou dizer isso no caso de crianças ou adolescentes autistas. Hoje não é necessário
obter laudos anualmente. Antigamente, há um tempo atrás, se eu fosse comprar um carro, trocar de carro, eu tinha que conseguir todo um novo laudo, ou até mesmo alguns benefícios, né, públicos, algumas políticas públicas, eu tinha obrigação de passar sem ir por um médico e obter um laudo. Hoje não. Ela tem uma condição que é inerente, é para sempre, é permanente. E por que eu tenho que todo ano buscar laudo? Eu vejo isso pelos medicamentos que minha filha toma. Eu entendo que não precisaria mais de receita médica. Não precisa, para quê? Basta eu fazer o credenciamento dela lá junto a uma drogaria, um laudo médico, que fica registrado lá, eu vou, olha, acabou o remédio, eu vou comprar. Porque não existe a cura, né? Não tem cura, tem tratamento. Agora, todo mês, a cada 40 dias, terminam lá os medicamentos dela, eu tenho que buscar a receita. Tem médico que tem determinados medicamentos que são controlados, assim por diante. Então, eu acho que teria que ter um tratamento diferente também em relação a isso. Perfeito. Sobre aquele aspecto que o Ítalo mencionou de superdotação, habilidades diferentes, jornalistas sempre têm uma visão muito crítica sobre tudo, né? E às vezes eu vejo algumas matérias que destacam muito essa questão, e a minha dúvida é, não existe uma certa romantização em relação a esse aspecto que poderia mascarar outras questões mais importantes a serem discutidas? O outro lado vai ficar mais acostumado, né? Sim, posso dizer isso. Posso dizer. Alguns vão se deter em assim, um foco, né? Então, foco na astrologia, foco em tubarões, vão desenvolver isso, foco em jogos muitas vezes. Da música, música. Agora o médico que não estudou medicina, mas está lá, Mas a gente aí ia forçar, né? Na Netflix estaria a forçar. a gente vai ver um déficit, né, em algumas áreas também. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esses focos, né? Isso é importante. Eu concordo muito que hoje se romantiza demais a questão do autismo e o dia a dia é muito diferente do que se coloca por artistas famosos. Porque esse é só um aspecto, né? Exato. Tem tantos outros envolvidos. E quando a gente fala, né, tipo, artista que tem um filho, ele é lindo, ele dança, ele faz isso, ele faz aquilo, todo mundo que está por trás, a condição financeira dele interfere em tudo isso. E a gente tem, ele chega a 1% do restante que não tem diagnóstico tardio, a família que não tem estrutura para suportar. Então, eu costumo dizer que eu não romantizo. É muito difícil, receber a notícia é devastador para a família. Você tem que fazer uma mudança, a gente não tem uma vida como uma família típica. A gente está comendo, de repente a gente tem que sair do lugar porque ele simplesmente não quer mais ficar, vamos embora, a gente tem que levantar e ir embora. Então, não tem nada de lindo nisso. Já assisti muitas vezes. A gente o ama da forma que ele é, mas fala que é fácil. Não é. É devastador. Principalmente quando você tem um autismo com uma deficiência intelectual. É muito complicado. Hoje, acho que só o autismo é bem difícil. Em geral, o autismo ele vem recheado de comorbidades. Então, você não trata só o autismo, não leva as terapias. Tem que encontrar dentro de todo ele ali várias outras coisas que você tem que acertar a medicação, você tem que ser muito certeiro. Isso é muito difícil. E o estressante, né, são os rituais, muitas vezes, né? Então, algumas crianças vão tomar banho 10 vezes a noite inteira. Então, o sono é muito complicado para as famílias, né? Os distúrbios de sono, muitas vezes associados a isso. Então, é uma criança que não dorme, ou dorme muito pouco. Essa hiperatividade. Então,
Não é fácil. Em relação à pesquisa científica, tem alguma coisa de novidade em relação ao conhecimento e à abordagem de tratamento do autismo que vocês têm conhecimento que vale a pena citar? Nossa, tem muita pesquisa, É. né? Mas que realmente possa estar falando agora que, olha, realmente é uma comprovação. Não, tem muita pesquisa, muita. Cura, né? Eu costumo dizer que estuda e ainda nem sabe. Solamente é muito básico, porque cada um é um. Então, o que deu certo pra Mari não dá certo pro Gabriel. E o que dá certo pro Gabriel não vai dar pra Mari, não vai dar pra mim. Então, Essa né? O individualização. É muito difícil, eu acredito, a gente chegar ali em um denominador comum. Para que venha essa cura, que não é cura, mas que venha um... O médico da Mariano é um neuropediatra, que já não é pediatra, porque a Mariana tem 32 anos, mas ele é filho do primeiro médico que atendeu na Mariana logo quando ela teve as crises, né? E o filho dele é brilhante, o André Leite Gonçalves. E na última consulta que nós fazemos anualmente, né? Faz todos os exames, leva lá para ele e tal, e ele acerta a medicação. Então, na última consulta, ele disse que como essa condição ela tem um fundo neurológico, para essa questão neurológica, existe tratamento aqui buscando a cura. Diz que existe um medicamento, ele falou que nós vamos agora aprofundar os estudos, que é voltado para a cura de tratamento oncológico, e que vai atacar justamente essa questão neurológica dela, e que ele falou, ela vai curar. Mas assim, a cura é o quê? Ela vai deixar de tomar remédio, porque ela toma uma bateria de medicamentos, né? Para quê? Para não ter as convulsões e assim por diante. Agora, esse déficit que ela tem, cognitivo, eu acho que isso é permanente. Ela não vai de um dia acordar e dizer, agora eu sou um wise. Não vai, né? Mas assim, a gente ficou muito esperançoso. O que se sabe é que esse tipo de tratamento ele pode ter efeitos colaterais, que principalmente relacionado à imunidade. Tá. Né? Então nós estamos agora com uma consulta marcada já com primeiro um urologista, que é o que fez está acompanhando que a questão renal também tem uma consequência dessa disfunção, e depois nós vamos no médico oncologista. Beleza. Senhores, a gente não tem a mínima pretensão de esgotar o assunto aqui, né? Porque além de ser complexo, ele é multifacetado, né? Mas entendo que abordamos os principais aspectos, mas eu queria encerrar pedindo para cada um de vocês comentar a importância aí do mês, né, dedicado a essa discussão, e que aspectos vocês acham mais importantes da sociedade refletir ao longo desse período agora. Doutor? Eu acho que o mais importante é a inclusão, né? Cuidar de pessoas que têm algum tipo de disfunção e trazê-las para a sociedade. Eu sou numa época em que eu cresci e que eu não via crianças com síndrome de Down em supermercados, em restaurantes. Os pais escondiam. Isso era uma sociedade bem diferente do que é hoje. Hoje não, hoje nós estamos trazendo. Agora, assim, a inclusão ela tem que ser integral, as mesmas oportunidades. Equidade, né? Eu acho que essa é a palavra, completando um pouco o que o Fábio falou. Né? Eu acho que os direitos, quer seja numa escola especial ou não, ter o direito à escolarização, ter o direito às atividades médicas, vamos dizer, assim, fonoaudiologias, terapias, né? Ter esses direitos. Eu acho que a busca desses direitos, acho que a gente precisa refletir diariamente. Quem é aquela criança e quais são os direitos que ele precisa, qual é a sua necessidade, né? Quero aproveitar para convidar, dia 10 de abril, a gente vai estar fazendo o Patinho Feio, no Centro de Convivência. É um trabalho artístico com desenvolvimento das habilidades de imitação, espera, tolerância. Acho que
né? E principalmente essa convivência social com o outro. Falar um pouco do Hans Christian Andersen, que é o autor do Patinho Feio, que também era considerado uma pessoa estranha, né? Ele era rejeitado, ele era o próprio Patinho Feio, e tanto é com muitas habilidades de escrever livros para as crianças. Então, fica aí um convite. Como é que as pessoas adquirem os ingressos? Como tem que fazer? No Instituto, No Instituto. não há numeração, não há poltronas numeradas, R$25 inteira, 20 meia. Na porta do teatro também é R$40. Mas seria um prazer ter todos. E a Mariana vai ensinar. Ah, Mariana, O meu cartão, a senhora tem acesso aí ao meu WhatsApp? Eu gostaria que a senhora mandasse. Se for a entrevista, nas proximidades do dia 10, a gente faz um anúncio. Ah, no cartão. Perfeito. Dou no caderno de cultura, porque atinge mais o o pessoal. Hans Christian nasceu no dia 2 de abril, que é o dia... Essa é a razão. Mas ele não era, não se tem na história esse diagnóstico para ele. Mas ele Já era tinha esse conceito na época? Não, acredito que não. Mas ele era o esquisito, ele era o que tinha o pé grande, o nariz grande, ele não se relacionava muito, ele contava as histórias através de recortes, né, de papel para as crianças. Tudo indica. Tudo indica. Talvez Joyce? uma Asperger, talvez um talvez. autista de alto funcionamento. Eu acredito que é um olhar de empatia mesmo, de respeito e não de dó, de ai, tadinho, ele é... Não, ele não tem nada de tadinho, pelo contrário, ele é safado, ele sabe com quem ele pode lidar e quem não. Então, assim, é um olhar de empatia. Ninguém precisa ser igual a ninguém para ser aceito, né? A gente tem que ter o coração aberto e a cabeça aberta para recebê-los. E entender um pouquinho desse mundo deles. Por que o nosso é tão certo, o deles não é tanto, né? Então, entender um pouquinho disso e trazê-los para nossa, assim, para nossa realidade, assim, como levar um pouquinho da nossa para eles. Eu acho que é mais isso, né? Permite só lá, fica um caso real, concreto, que eu tive a oportunidade de decidir, e que realmente me chamou muito, me comoveu muito. Eu não era o relator desse processo, eu era o terceiro votante. Que lá na nossa Câmara, nossa turma, as decisões são colegiadas, então são 3 que votam. O relator, revisor e o terceiro votante. Então eu era o terceiro votante. O que aconteceu? Era uma menina, uma moça, que tinha limitações intelectuais e entrou para trabalhar numa empresa multinacional, atacadista, trabalhando aí no comércio atacadista, e ela entrou como cotista na lei de cotas. Foi trabalhar, foi adaptada. Chegando no dia a dia, ela começou a ser tratada com atitudes preconceituosas, discriminatórias, chamada de retardada. Não é? Foi realmente assim, pesado. E a condição dela, né, bobinha, aquela coisa assim, infelizmente tem seres humanos que não são tão humanos assim. E ela não conseguia mais trabalhar, ela não conseguia mais sair de casa. Ela chorava em casa, falava que não queria trabalhar. E a mãe falava, não, filha, vai trabalhar, vamos lá. E aí a mãe, um dia pegou a filha e foram conversar com o gerente. E a gerente falou assim, não, aqui não é possível estar acontecendo isso. Imagina, isso aqui é uma multinacional, veja bem, nós damos todas as condições, tal. Ela não se preocupou em entender o que estava acontecendo, não teve empatia. Ela não foi verificar com um grupo, com a equipe de trabalhadores, realmente o que estava acontecendo. Bom, chegou um dia que a menina não foi mais trabalhar. Ela foi mandada embora por justa causa. Por abandono de emprego. Ou seja, passaram os 30 dias, justa causa por abandono de emprego. E essa moça procurou o Poder Judiciário Trabalhista, entrou com uma ação e foi revertida a justa causa por uma dispensa sem justa causa, uma dispensa comum. A empresa foi condenada a pagar uma indenização por danos morais, um valor muito baixo, não chegava a R$15 mil,
e foi para o tribunal. A empresa recorreu e ela recorreu também. A família, ela recorreu. Chegando lá na nossa Câmara, eu verifiquei aquela situação. O relator, que é o meu colega, ele decidiu em manter essa decisão. Não, está correto, nós não vamos acolher o recurso da empresa. Mas eu, como terceiro votante, falei, não, eu quero vista desse processo. Mas daí já estava 2-0? Na verdade, não teve divergência. Teve convergência. Mas eu entendi que era muito pouco esse valor. Não representava nada. E o que eu fiz? Eu entrei no site, do internet, e entrei no site da empresa. E vi lá, missão, visão, valores, tudo que é bonito, né? Agora é ESG, né? Bonito falar ESG, né? ESG. Ah, que bom. Aí eu comecei a dissecar. Item a item, dizendo assim, uma empresa que diz que tem que dar oportunidades iguais para todos, olha o que ela fez. Pá, pegava o processo. Ó, tá aqui. Uma empresa que dá oportunidade. E fui rebatendo tudo o que ela falou. Para mostrar, dizer isso é uma hipocrisia. Você vai na Bolsa de Valores e as suas ações são valorizadas porque você é SG, mas na prática, olha o que está acontecendo. Então eu ampliei lá em 10 vezes o valor do dano moral, que não era nada para essa empresa. Nada. Né? Podia ter sido um pouco mais ampla a minha decisão, mas eu achei que estava de bom tamanho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não adianta intitular-se, né, passar aquele papel de parede, parece que é tudo muito bonito. O que tem por trás? Não basta falar que tem a política, tem que exercitar, tem que fiscalizar. Agora nós estamos falando da NR1, quiser, um dia a gente marca de vir aqui. A NR1 já existe há mais de 60 anos, né? Talvez ela é de 1972. Mas o que acontece? Nós estamos falando agora dos riscos psicossociais. O que é psicossocial? Vamos falar sério. Né? Falar que não tem assédio, não tem burnout, as metas são razoáveis, né? Nós não temos assédio sexual. Né? E como é que nós vamos cuidar disso? Tem que cuidar. Não basta falar que tem, que a empresa tem acessibilidade e tem cuidado. Ela tem que provar que tem. Então eu fiz só essa contribuição para mostrar que o Poder Judiciário está atento a essas situações. Né? O Poder Judiciário está coibindo esse tipo de... E nós temos uma política chamada o julgamento na perspectiva de gênero. Isso foi o que você falou, que o nosso tribunal é considerado. Ou seja, considerar as condições que dão oportunidades iguais para homens, mulheres, LGBTQIA+, e aí vai, né? Então nós temos que realmente ter efetividade. Perfeito. Mas é um exemplo só que... Pergunta final. A gente sempre pergunta para... Normalmente é um entrevistado. A gente sempre pergunta para o entrevistado, diante de tanta atividade, tantos desafios, né, que tem que se vencer no dia a dia, a gente pergunta como as pessoas relaxam, qual é o hobby para tentar equilibrar tudo isso, cada um de vocês. Agora começa de lá para cá. Que difícil. É difícil ter um hobby, sendo que só disso em casa não sobra muito tempo. Acho que hoje dormir é um tempo bastante valioso, viu? Viajar e poder dormir, ter tranquilidade. Eu gosto de música, gosto de dança, então assim, eu vou para as áreas artísticas, então minha fuga está nesses momentos. Sempre foi. Então, gosto disso. Doutor? Eu gosto de viajar, gosto de vinhos. Vou a Buenos Aires daqui. Final de semana eu faço isso. E certamente eu vou exercitar meu bolo. Com um bom filé, né? Um bom filé, né? Callback. Brilhante, né? Muito bem. Senhores, obrigado então pela presença, obrigado pela entrevista. Muito obrigado.